Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius e este é o nosso podcast, o seu podcast, mais um canal de comunicação da cidade de Pinheiro para o resto do Maranhão, para a Baixada Maranhense, para o Brasil e para o mundo, né? Nós estamos aí em todas as plataformas digitais e desde o início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha aí, coloca em todos os grupos de WhatsApp, no grupo da fofoca, no grupo da vizinhança, no grupo dos mototaxistas, no grupo da bola, da igreja, enfim, todos os grupos de WhatsApp, compartilhe o nosso link do nosso canal, tá certo? E você que é empreendedor, quer fazer parte do nosso time de campeões, quer associar sua marca, sua empresa, entre em contato também pelo nosso número que vai aparecer na sua tela, 985859089. Então você pode entrar em contato conosco e a gente vai estar apresentando para você o pacote de divulgações. Nós temos aqui o blog Passando a Limpo, as redes sociais que está bombando, temos aí a Livre Web e também o Podcast que nós estamos gravando neste exato momento. Olha, nós temos o apoio todo especial da Quizinho Gás e Água. Você que está precisando de gás ou de água, entre em contato agora mesmo pelo 3381-1818. Eu costumo dizer que é o número mais conhecido do planeta. 3381-1818. Água ou gás é na Quizinho Gás e Água. Quem também está com a gente é a doutora Geisa Bastos. Kelson, onde eu encontro a doutora Geisa Bastos? Ela está lá na clínica Odonto Bastos, aqui perto do Beiradão. Ali ao lado da Casa Lotérica, você vai encontrar aí a doutora Geisa Bastos. Implantes, clareamento dentário, lentes, é com a doutora Geisa Bastos, ela que está devolvendo aí o seu bem-estar através do sorriso. E também quem é parceiro nosso, e nós estamos tendo a honra e o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios, é a Universidade, o Centro Universitário Unigrande. E quem vai conversar com a gente aqui é o Elias Serafim, que vai bater um papo e vai contar um pouquinho dessa grande universidade que está chegando, não só em Pinheiro, mas em vários outros municípios da região da Baixada Maranhense e também do estado do Maranhão. O Elias, ele que é coordenador de expansão, né, do Centro Universitário, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo você aqui no nosso podcast. Boa noite, Kelson. Boa noite aos ouvintes e telespectadores, né, do podcast, o maior podcast aqui da Baixada Maranhense. Bom, para a gente é uma alegria, né, um prazer estar aqui, chegando em Pinheiro, chegando no Maranhão, com o nosso centro universitário, né, o Centro Universitário Unigrande, né, uma instituição que já tem uma história de mais de 22 anos, né, no estado do Ceará. Nossa matriz, nosso campus universitário fica no Ceará, né, em Fortaleza, e aí nós estamos agora num grande projeto de expansão por todo o Brasil. Né? Hoje nós estamos presentes em 115 cidades em todo o Brasil. Né? Os polos EAD, né? Os polos à distância, né? Os polos com os cursos virtuais e 25 cidades que nós escolhemos, né, estrategicamente nós escolhemos para implantar os polos presencial mais, que é esse modelo novo que nós estamos trazendo para o Maranhão também, né? E aqui no Maranhão com esse modelo, né, com esse modelo presencial mais, nós estamos com a cidade de Pinheiro, Grajaú, Santa Inês e Chapadinha. Né? São essas cidades que estão sendo, vamos dizer assim, abraçadas pelo projeto do Unigrande. Vamos dizer que então que o Maranhão é o caçulinha da universidade, que já está em vários outros estados, estão chegando agora no estado do Maranhão, né? Isso mesmo. Nós temos aqui no Maranhão também em outras cidades o polo virtual, né? Por exemplo, como Imperatriz, como Balsas, né? Como Açailândia, né? Várias cidades aqui no Maranhão já são contempladas com polo virtual. E nesse modelo presencial nós estamos chegando em Pinheiro, né? Como eu falei, essas 4 cidades aqui no Maranhão, agora em 2023.1. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Conta pra gente quem é o Unigrande, né? Como começou esse projeto, por que está chegando no estado do Maranhão? Perfeito. Kelson, a Unigrande, né, é uma instituição centro-universitário, né, que a nossa matriz, o nosso campus universitário fica em Fortaleza, né, Centro Universitário Unigrande. Né, O nome é bastante sugestivo, né? Isso, o nosso propósito é esse, fazer pessoas e profissionais grandes. Né? Nosso slogan é venha ser grande com a gente. Né? Então, já iniciou há mais de 22 anos lá em Fortaleza, né? E agora nós estamos com um grande projeto de expansão em todo o país.
né? São 115 cidades, né? São 115 cidades que nós estamos presentes em todas as regiões, exceto o sul, né? Todas as regiões do país, as 4 maiores regiões do país, nós estamos presentes com o Centro Universitário Unigrande, né? São 115 cidades que estão recebendo o nosso polo. Dessas 115 cidades, 25 estão com modelo presencial, né? Estão com aulas presenciais, como é o caso de Pinheiro, né? Aqui no Maranhão, agora, nós estamos chegando nas cidades de Pinheiro, Chapadinha, Santa Inês e Grajaú. Essas 4 cidades estão sendo contempladas com o polo presencial do Centro Universitário Unigrande, além de outras cidades aqui no Maranhão que estão já com o polo virtual, né? O polo com apoio dos cursos virtuais, né? Como, por exemplo, Imperatriz, Caxias, Bacabal, Codó, né? Balsas, né? Todas essas cidades já têm o nosso polo virtual. Como é que foi, então, no caso, para vir para o Maranhão, por exemplo, é feito um estudo, faz todo um levantamento para realmente dar para a gente colocar, dá para a gente ser inserido nessa cidade? Perfeito, perfeito. Falar principalmente dessas 4 cidades, né, que se inclui Pinheiro. Pinheiro. Pinheiro é a cidade maior aqui da Baixada Maranhense, né? Todas as cidades convergem para Pinheiro, né, numa questão de dependência, vamos dizer assim, educacional, saúde e de serviços, né? Por isso que nós estrategicamente escolhemos Pinheiro para a instalação do nosso polo universitário, nosso centro universitário, para que as pessoas, tanto de Pinheiro, que é uma cidade Da região. tanto as pessoas da região quanto também de Pinheiro, que é uma cidade já beirando aos 100 mil habitantes, né? E que atrai essa convergência de pessoas da cidade da Baixada Maranhense. Então, estrategicamente, Pinheiro foi escolhida para receber esse polo presencial, né, dos nossos cursos. Ou seja, então o intuito da universidade, né, não é só atender Pinheiro, mas toda a região, porque aí acaba se tornando quase 1 milhão de habitantes, né? Se a gente for Perfeito. pegar toda a população da Baixada Maranhense, né? Perfeito. É isso. A gente enxerga em Pinheiro, na cidade de Pinheiro, um potencial de convergência, né? Então, Pinheiro é o centro, né, onde outras cidades vêm buscar serviços aqui. Então, não haveria cidade melhor para se instalar do que Pinheiro, né? Então, nós pensamos nessa possibilidade, né, de vir com a faculdade. Todas essas cidades que o senhor citou aqui no estado do Maranhão, todas elas estão nessa fase de implantação. Nenhuma ainda não começou as aulas, não, estão todas nesse processo Isso. de captar alunos para começar as aulas, né? Perfeito. As cidades com os virtuais mais, né, vamos dizer assim, Já estão com os funcionando. modelos virtuais já estão funcionando porque não depende Isso. de início de aula presencial, né? Mas essas cidades novas, como eu falei, incluindo Pinheiro, as aulas, as matrículas estão sendo realizadas e aí dia 20 de março a gente vai ter a grande inauguração da universidade, do Centro Universitário aqui na cidade de Pinheiro. Elias, é fácil a gente dar uma pesquisada, a gente consegue perceber que Fortaleza tem é bem avançado, né? Bem avançado na Isso. questão do ensino. E contrapartida, o Maranhão não é tanto assim. Então, ou seja, qual é a metodologia de ensino? É a mesma que é aplicada lá em Fortaleza ou para cada estado é diferente? Perfeito, a pergunta é excelente, né? A nossa instituição é uma instituição cearense, né? Unigrande, uma instituição cearense. O Ceará, né, ele está dentro dos estados com melhor educação no Brasil. É um histórico do Ceará. E isso, obviamente, não é construído da noite para o dia, né? É algo que vem numa construção anos. social, numa construção política também, Cultural, né? cultural, principalmente, né? E esse modelo nosso, a gente espalhou, né? Espalhou pelo Brasil esse modelo de educação e também está chegando aqui no Maranhão. O aluno que se matricula lá no Ceará, o aluno que se matricula lá, por exemplo, a gente está abrindo também em Juazeiro da Bahia. A gente também está abrindo Unigrande, a gente está abrindo em Camaragibe, região metropolitana de Recife, a gente está abrindo em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. O mesmo aluno que se matricula nessas cidades, ele vai ter a mesma qualidade, o mesmo método de ensino que o aluno que se matricula aqui em Pinheiro. Então, ou seja, é uma coisa interligada, né? Interligada. O nosso centro universitário, ele possibilita isso, né? Uma constância e um modelo único de ensino para que todo mundo tenha acesso ao que a gente tem de melhor. Então, ou seja, um aluno da Baixada, se futuramente quiser ser transferido para uma Unigrande em outro estado, fica fácil. Perfeitamente. Nós temos 115 cidades,
né? Então isso acontece muito, né? O aluno se muda e aí ele vai procurar, vamos dizer assim, o centro mais próximo, né? De qualquer estado. No Nordeste e no Norte, nós estamos muito presentes, fortemente presentes, né? Principalmente no Nordeste, por ser nossa casa, né? Ô Elisa, já deu para ter uma noção como é que está a questão do Estado do Maranhão em relação à educação? Como é que vocês estão se preparando para tudo isso? Veja, quando a gente enxerga o Maranhão, quando traz a faculdade para cá, a gente enxerga um potencial principalmente também no povo, né? O potencial das pessoas. As pessoas querem, as pessoas buscam uma oportunidade, né? A gente, é como eu costumo dizer, a Unigrande ela não vende curso, gente. A Unigrande ela não vende curso, ela não está aqui para vender um curso de ensino superior. A Unigrande ela chega na cidade e ela tá para ofertar oportunidade. Nosso método de ensino, o nosso valor de mensalidade, o nosso modelo de pensar e de fazer é como se a gente estivesse dando um presente de oportunidade para as pessoas. E isso eu não digo de modo, vamos dizer assim, fantástico, não, né? É de modo prático, né? O que a gente escuta, né? A oportunidade de fazer, né? Por exemplo, nós estamos chegando com 3 cursos de saúde: fisioterapia, educação física e farmácia. Então são 3 cursos que vou perguntar a você. Acho que sua mãe naquela época, né? Se ela mora aqui em Pinheiro, tá? Acho que ela pensou, poxa, eu queria tanto fazer fisioterapia, mas era algo tão distante, né? Era algo tão difícil, tão dispendicioso, né? Ter que se mudar para São Luís, pagar faculdade cara, pagar transporte, pagar moradia lá, porque não dá para vir e voltar todos os dias, né? E quando a gente chega com essa oportunidade na cidade, a gente realmente oferta um, um presente, né? Vamos dizer assim, uma oportunidade. Então, vir para o Maranhão não foi uma escolha comercial. Vir para o Maranhão não foi uma escolha apenas comercial, mas foi enxergar no povo do Maranhão a capacidade de ser grande. Aqui é costume, infelizmente, da nossa tradição, né? A gente duvida muito às vezes das coisas, né? Aqui é igual o São Tomé, né? Só acredita vendo. E as pessoas acabam perguntando, rapaz, essa universidade é reconhecida, por mais que tenha ali mais de 20 anos já de história, mas está chegando agora no estado do Maranhão. Sim. Poderia esclarecer um pouquinho até isso, para talvez é dúvida ainda para Com muita toda gente? certeza. Olha, isso é uma qualidade, né? O maranhense ele é inteligente. Se ele é inteligente, ele é desconfiado, né? Com algo novo, com algo diferente, ele tem que as pessoas devem ir em busca, né? Devem ir em busca. A gente quando investe por exemplo, eu adquiro um serviço de pintura lá em casa. Quando eu invisto nesse serviço de pintura, pode ficar bom ou ruim. Mas aí, se ficou bom, ótimo, paguei ao pintor, ficou legal. Se ficou ruim, eu esculacho com o pintor, faço ele devolver meu dinheiro e pago a outro para ir pintar. A educação é totalmente diferente. A educação é algo que a gente investe sonhando. A gente paga sacrificadamente e a gente espera um resultado. A gente espera um resultado ao final daquilo. A gente espera uma vitória daquilo, né? Um resultado de vitória daquilo. Então, investir em educação é algo muito sério. É como um plano de saúde, né? Você não vai investir em qualquer um. Então, a faculdade, a Unigrande, o Centro Universitário Unigrande, a universidade, nós temos um cuidado muito grande, viu, Kelso? Eu digo a você por experiência no grupo, eu já tenho quase 10 anos no grupo educacional, e eu digo a você, a gente só chega numa cidade quando a gente tem as portarias de autorização do MEC. Né? A gente nunca chega, porque isso é prática, às vezes, do mercado educacional. Às vezes, as universidades vêm para as cidades, bota a placa, abre o polo, quando matricula, que diz assim, eita, pegou, aí vai correr atrás da autorização do MEC. Nós não trabalhamos desse modo. Né? A gente vem É. para chegar e ficar. Pinheiro, eu não vou citar claro o nome até por questão de ética, mas Pinheiro teve recentemente aí, eu não sei se vocês tomaram conhecimento disso, está até na justiça, né? Olha, Uma universidade aí acontece está com muito. umas pessoas aí na justiça justamente por isso, porque Isso, não tinha o reconhecimento do MEC, né? isso. Não é Na verdade, novidade. o nome não é nem esse, né, É Elias? a autorização, as portarias, os É, reconhecimentos e as autorizações. autorizações, né? Isso. Isso. Porque uma coisa é o reconhecimento, outra coisa é a autorização. Né? Por exemplo, a Unigrande ela tem o reconhecimento do MEC desde quando ela abriu, há 22 anos atrás. A autorização do MEC é quando ele diz assim, olha, você vai poder abrir um polo lá em Pinheiro. Né? Então aí é essa autorização. Então
algumas universidades fazem isso, né? Vão, se instalam, fazem toda a parte comercial, e aí depois quando diz assim, eita, pegou. Quando pegou, aí vai, corre atrás de documentação, consegue ou não no MEC. A gente não gosta de correr esse risco, sabe, Kelson? Porque quando a gente matricula pessoas, vidas e sonhos. Né? Então a gente não dá para arriscar com o sonho do outro. De dizer o seguinte, eu matriculei, Kelson, aqui algum familiar, a gente tá aqui se conhecendo, virou amigo e tal. Eita, Kelson apresentou aqui a namorada dele, ou então uma amiga tal. Vamos matricular, bora. E aí? A faculdade fecha, eu vou embora e minha cara. Né? Então, assim, é algo muito sério para a gente brincar. Bom, a nossa universidade, ela veio, né, ela veio com a autorização do MEC, né, com a autorização de funcionamento, o credenciamento ela já tem, né, e todos os cursos. Não adianta também, que eu só chegar aqui e dizer assim, vou ofertar medicina em Pinheiro, sem essa autorização. Né? Eu não posso botar a placa lá, olha, medicina. Não posso, porque eu tenho que ter autorização do MEC. Isso é muito importante. E isso em qualquer área é importante na nossa vida. A gente precisa correr atrás e pesquisar. Ô Elias, claro, é evidente, a gente sabe dos benefícios que essa universidade vai trazer para Pinheiro ao longo prazo, vamos dizer assim, né? Sim. Daqui a alguns anos, grandes profissionais vão ser formados. Mas agora de imediato, por exemplo, a contratação do corpo docente, como é que Perfeito. está sendo feito isso? Vocês estão dando prioridade para a Baixada, para a região, ou está vindo de fora esse quadro de funcionários? Sim, perfeito. Nós estamos aqui agora em fase, né, em fase de matrículas, em fase de formação de turmas, e em fase também de contratação de professores. Né? Sempre a nossa prioridade será o pessoal da casa. Por quê? A dizer assim, mas não pode vir um professor de São Luís, não pode vir um professor de fora. Obviamente que, claro que pode vir, é importante. Porém, vamos lá. Nós estamos em 115 cidades em todo o Brasil. Né? O modelo educacional ele é igual, beleza. Só que o professor em sala de aula, ele não é apenas um passador de conteúdo. Né? O professor em sala de aula, ele vai passar a vivência dele no mercado. E o professor que está lá em São Paulo, é diferente a vivência do mercado do Maranhão. Né? Então, às vezes, assim, mas saúde é tudo igual. Não, não é tudo igual. A gente lidar, né? Se a gente for estudar SUS, a gente lidar com vários tipos de pessoas em ambientes diferentes, né? Em situações diferentes, necessidades diferentes. Então, assim, a nossa prioridade sempre é contratar professor da região, para que ele consiga passar, através da sua vivência e experiência, principalmente na área de saúde, aquilo que a gente quer formar, aquele tipo de profissional que a gente quer formar para atuar, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas, né? nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas. É isso que a gente quer, formar um profissional atual, prático, que se encaixe à região. Ou seja, algo que seja inserido literalmente na sociedade, né? Excelente. É isso. Né? A gente quer um profissional que sirva a essa sociedade, que sirva a essa comunidade. Né? Então, que ele saiba a realidade do ribeirinho, que ele saiba a realidade do indígena, que ele saiba a realidade das comunidades quilombolas. O que é que o Maranhão, o que é que a Baixada Maranhense tem de característica própria que um profissional precisa ter para lidar com isso? Você me fez lembrar uma situação. A gente também está abrindo, né, também uma Unigrande, na nossa cidade de repartimento, novo repartimento lá no Pará. Né? Aqui, vamos dizer assim, do lado, porque faz divisa, né? O Maranhão com o Pará. E aí a gente está com custo de farmácia. E o custo de farmácia, lá é uma cidade muito voltada ao agro. E a gente, às vezes, fazendo algumas visitas e fazendo visitas em algumas lojas, né, de produto agro, e as pessoas diziam assim, mas meu sonho é fazer veterinária. Né? Eu dizia o seguinte, beleza, perfeito. Veterinária para quê? Para trabalhar nas fazendas de gado aqui do Pará. Eu digo, excelente. Você já parou para pensar em outro ramo trabalhando nisso? Aliás, em outra formação trabalhando nisso nas fazendas de gado? Aí, como assim? Farmácia. A farmácia pet e a farmácia de animal de grande porte hoje é um mercado extenso. E é algo que eu não consigo falar, por exemplo, no curso de farmácia lá em Camaragibe, porque é a região metropolitana de Recife.
né? Eu não consigo dizer ao aluno de farmácia de lá que existe esse mercado agro, porque ele vai dizer assim, oxe, Elisa, eu vou trabalhar onde aqui nem pasto tem, né? E o aluno lá de repartimento, ele vai dizer assim, realmente, se eu fizer farmácia, eu posso trabalhar, né, com questões de medicamento, de vacinação, para o gado. Né? Então veja o quanto isso é diverso, o quanto o nosso país é interessante nessa parte e o quanto o mercado e a formação pode ser diversificada de acordo de onde eu estou, estudando o mesmo assunto na mesma faculdade. Elias, eu falei agora há pouco que o nome até é sugestivo, né? Unigrande, vencer grande você também, né? Assim que é o Uhum. slogan. Mas a Unigrande, ela, dependendo da região, ela tá aberta para qualquer público, né? Para qualquer classe social. Com Ela certeza. não é porque ela é grande que, por exemplo, você falou agora há pouco, quilombola, ribeirinhos têm acesso à Unigrande, não é isso? Pode se tornar um grande também, né? Esse é o nosso objetivo. Né? Quando a gente diz assim, venha ser grande, o nosso público, vamos dizer assim, o nosso público é aquele que quer a oportunidade. E a gente sabe que a realidade social do nosso país, aquele que é grande, ele já teve a oportunidade dele. Então, você vindo pra gente, você vai ter a oportunidade, você vai ser grande. Né? As nossas mensalidades, Kelson, além, quando eu digo que é um papel social, né, vamos dizer assim, a universidade ela tem um papel social porque ela ajuda a transformar a sociedade onde ela está inserida. Nosso objetivo é esse, é transformar pessoas comuns em pessoas grandes. Né? A mensalidade ela é totalmente cabe dentro do orçamento e do bolso de qualquer um. A gente pode chegar a falar em preço aqui tranquilamente. Ou então qualquer um pode chegar dizer, não, vou lá na Unigrande, então vou dar uma ligadinha, a gente falar preço normalmente. Mas para você ter uma noção, esse é o nosso objetivo. Transformar um sonho em oportunidade. Volta àquele pensamento. Vamos dizer, há 15 anos atrás, não vamos muito longe não. Uma geração atrás, a geração dos nossos pais. Minha mãe não é formada. A sua é formada? Não sei. Não, Não. dona de casa. Veja, a geração dos nossos pais não são formados em ensino superior. Por quê? Porque era um sonho muito distante. Né? Principalmente para nossa realidade. Principalmente para a nossa realidade. Eu também sou de interior. Né? Então, antigamente, eu sair do interior para ir morar numa capital para pagar uma faculdade, ou então mesmo se fosse uma faculdade federal, estadual, mas eu tinha que pagar uma estrutura lá. Né? Então, isso era o maior desafio da vida das pessoas. Né? E quando a gente traz a universidade para o interior, quando a gente interioriza o ensino superior, a gente faz um papel social tremendo. Né? E é realmente essa oportunidade de levar o ribeirinho, de levar o indígena, de levar o quilombola, aquelas pessoas que vivem nas regiões mais remotas, que a gente se engana, que às vezes é assim, aquela pessoa que vive lá naquela região mais remota, ela não tem acesso. Ela tem acesso, ela tem internet, né? Ela tem internet, a internet, o computador, a energia, são pessoas totalmente conectadas. O que é que falta? A oportunidade. Que às vezes era para uma minoria, agora se torna sendo para uma maioria. Para uma maioria, né? Para uma maioria. Se tiver força de vontade, quem quer ser grande pode conseguir. Com certeza. E ajuda também até na questão econômica, né? Na cidade. Porque através de uma universidade, outros segmentos podem se desenvolver. Eu vou lá para Pinheiro, tá chegando a Unigrande lá, eu trabalho na parte da farmácia, alguma coisa, eu vou também trabalhar com isso. Ou então no curso de educação física, enfim. Ajuda também na questão da economia, né? Veja, os nossos 3 cursos de saúde presenciais que eu sou hoje, são 3 cursos que são totalmente ligados a uma independência financeira. Eu não preciso estar ligado a nenhuma instituição necessariamente para estar trabalhando. Por exemplo, um educador físico, um bacharel em educação física, um personal trainer, né? Ele precisa estar vinculado a alguma instituição? Não. Ele vai, depois de formado, ele tem os seus clientes, ele faz e atende. Então, dá uma independência financeira. E não existe liberdade, não existe, vamos dizer assim, humanidade sem independência financeira. Né? Quando a gente tem uma independência financeira, a gente tem uma liberdade maior. Né? Então, é a fisioterapeuta, é o fisioterapeuta, é o farmacêutico.
né? Porque muita gente pensa que farmacêutico é só para estar atrás do banco da farmácia. Né? Não é, pelo amor de Deus. Hoje tem tanto concurso que quer farmacêutico para quê? Para ser criminalista. Já pensou? O cara lá na cena do crime, analisando lá as... vamos dizer assim, os elementos, né? O porquê disso, o porquê essa reação química foi assim, assim, assim. As O provas. farmacêutico. As provas. Então a gente gera independência financeira quando a gente vem para uma cidade, para uma região, oferta essa oportunidade, as pessoas se formam, elas vão se desgarrando das instituições, das pessoas, né, das empresas e vão tendo suas independências financeiras. Eu já fiquei empolgado agora. E futuramente tem outros cursos que vão chegar em Pinheiro também? Com certeza, com certeza. Só o começo. A gente está só iniciando. Só Né? A gente está só começando. E para começar, né, principalmente aí o parte daquela primeira pergunta que a gente fez, por que Pinheiro? Né? Por que Pinheiro? Então, a gente entende que a área de saúde é uma área totalmente que agora está no seu auge. Né? O pandêmico e o pós-pandêmico abriu os olhos das pessoas em relação à área de saúde, né? Às áreas de saúde. E aí a gente vem trazer para preparar essa galera. A gente sabe que tem uma demanda reprimida aqui na cidade, a gente sabe que tem uma demanda reprimida na região, que pode estar estudando conosco, e a gente vem preparar essa galera. Até porque Pinheiro hoje, né, uns anos para cá, temos aí a UFMA, né, que tem um curso de medicina, né, nós temos a Facsul, que tem um curso de direito, ou seja, tá se tornando, então, vamos dizer assim, um polo já de questão universitária. Então, com a chegada da Unigrandes, tem apenas a somar, né? Vai somar muito com a cidade, com a região. Né? Com certeza, isso é que a gente quer. Né? A gente quer realmente... A gente não quer extrair de Pinheiro, a gente quer plantar. É diferente, né? Nós não estamos aqui com cultura extrativista. A gente está com a cultura de plantio. Chegar, plantar, formar, né? E que pessoas possam, através disso, transformar as suas vidas. Abrir a mente mesmo, realmente, das pessoas. Porque a região de Pinheiro, a região da Baixada, tem essa questão, né? Tem essa, vamos dizer, essa questão cultural. A sociedade não teve muito acesso ao ensino, à educação, como a gente já falou aqui várias vezes. Então, ou seja, vocês querem fazer com que as pessoas... Eu me lembrei agora, né, do mito da caverna, né? Ou seja, mostrar para a sociedade, olha, não tem luz ali, tem desenvolvimento, tem progresso ali, não, vamos sair dessa bolinha aqui, vamos sair dessa zona de conforto aqui. Isso. Né? Romper essas barreiras, né, Elias? Isso. E às vezes essa zona de conforto, que nem é tão confortável assim. Exatamente. Né? Vamos sair da zona de conforto. Pensa que tá muito bem confortável, mas não tá não. Às vezes a pessoa tá lá, né, acomodado. Eu acho que esse que é o termo correto. Porque eu digo o seguinte, olha, se chegar na zona de conforto, não saia. É muito bom. Muito bom. Não Verdade. saia. Se é zona de conforto, fique lá, porque para você achar a zona de conforto hoje tá complicado, né? As pessoas, você colocou muito bem, às vezes imagina que seja uma zona de conforto, mas é a questão do comodismo, do conformismo. Isso. Né? Não é, talvez algumas pessoas pensem nisso porque nunca tiveram a oportunidade. Né? É muito fácil falar de meritocracia para quem teve a oportunidade. Mas para quem não teve? Eu trabalho lá no comércio o dia inteiro, em pé, suando, trabalhando e eu não vejo perspectiva. Só que eu sei que se eu investir isso aqui do meu salário, um salário do comerciário hoje, por ali 10% do meu salário. Se eu guardar 10% do meu salário e investir na minha educação, daqui a 4 anos, se eu quiser ficar ali, eu fico. Mas pelo menos eu vou estar ali sendo um profissional. Podendo abrir um horizonte diferente. Né? Por exemplo, me formei em fisioterapia, e agora? E agora, se eu arrumar 10 clientes, eu consigo fazer o salário que eu ganhava no comércio. Exatamente. Né? Então, a gente consegue abrir horizontes, abrir mentes. Né? E eu vou dizer a você, Kelson, não é somente de jovens. Não é somente de jovens. É, às vezes, aquela pessoa que passou a vida toda esperando somente a oportunidade.
particularmente, sou um exemplo desse. Eu tô com 35 anos e agora que tá fazendo curso de Direito. Você é muito jovem. Eu tô falando de idoso. Mas e lá tem, a gente até chama o vovô da vovô, turma. é. Tem lá 62 anos, tá lá Vou dizer uma estudando. coisa pra você. Um dos dias mais bonitos da minha vida em relação à educação, eu vivi quando houve uma cerimônia de jaleco lá em Petrolina, na cidade onde eu moro, e ao final da cerimônia de jaleco, claro, são muitos alunos, a gente não consegue marcar a cabeça, né? Mas teve uma senhora que chegou e disse: professor, deixa eu lhe apresentar aqui. Aí eu digo: pois não, dona fulana, que eu lembrava o nome dela, era primeiro período de enfermagem. E ela disse: aqui é minha neta. E quando eu vi, a neta dela também estava com jaleco. Eu disse: como assim? Ela disse: eu estou fazendo enfermagem numa turma e ela está fazendo na outra. A gente recebeu o jaleco no mesmo dia. Mesmo dia. Veja que interessante. Beleza, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu não sei nem se tu vai poder responder. Se não puder, não. Fique à vontade, tem essa que não. responde. Rapaz, como eu já falei, né? É comprovado o ensino lá no Ceará, em Fortaleza, né? Tem uma qualificação bem melhor, diferente do estado do Maranhão. Mas tudo isso depende muito, é apenas das instituições, ou tem que ter uma contrapartida de um governo do estado? Por exemplo, o estado do Maranhão tem Sim. que ajudar para a gente mudar essa realidade no nosso estado? Eu acredito que a maior contrapartida do governo é apoiar, incentivar. Porém, o maior ator da educação, né, o principal ator da educação e da mudança de vida é o próprio aluno. Nunca, jamais a gente pode esperar de governo e nem de instituição. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Então, essa realidade de vocês lá em Fortaleza, Ceará, em Pernambuco, em outros estados, a gente pode ter essa realidade daqui a alguns anos no Maranhão? Totalmente viável, totalmente. É algo que se coloca na cultura, né? Obviamente que isso é uma construção, né? Não é da noite para o dia, né? É uma construção. Porém, o governo tem o seu papel de apoiar, de investir na educação de base, né? De base, eu acho que o governo deve investir na educação de base. Não adianta o governo construir milhares de universidades públicas. Só que a pessoa chega analfabeto funcional dentro da universidade, né? Então é uma realidade totalmente diferente, né? Eu acho que o governo deve se preocupar na educação de base. É lá na creche, é lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, para quando esse adolescente, esse jovem chegar na universidade, onde ele queira, universidade estadual, federal, pública, privada, né? Ele escolha, só que ele chegue preparado para a universidade. Engana-se que construir universidades é mudar a educação. Não, né? Da parte do governo, quando eu digo. Não é. Eu acredito que o governo ele deve investir na educação básica, que aí vai mudando a história, vai mudando conforme o passar da história. E aí, na idade madura, o aluno, né, o jovem, o adolescente, ele vai escolher, ele vai dizer o seguinte: eu quero isso para minha vida, eu quero isso. Mas primeiro ele está um ser humano bem formado. Ele está um ser humano bem alfabetizado, né, vamos dizer assim, bem informado. E aí ele vai mudar a história da sua região. Eu tenho acompanhado a Unigrande aqui em Pinheiro, por exemplo, fazendo parcerias, sendo inserido, na verdade, dentro do poder público, né? Eu vejo muito vocês postando com secretários, né? com vereadores, com pessoas públicas da cidade de Pinheiro. Então, também vocês fazem muito isso, né? Excelente. Esse é o papel do governo. Apoiar, incentivar, né? Dizer o seguinte: olha, é bom, né? Quando a gente faz uma parceria, por exemplo, com a prefeitura para ofertar descontos aos funcionários da prefeitura, é uma mão do governo dizendo o seguinte: olha, eu quero você trabalhando na prefeitura, mas eu quero você estudando também, né? É bom, vai lá. É a técnica de enfermagem que quer ser fisioterapeuta lá no hospital, lá no postinho, né? É o rapaz lá da limpeza que ele disse: meu sonho é ser personal trainer. E a prefeitura, né, incentiva, a prefeitura diz assim: vai, a gente te ajuda, ou então mesmo que não te ajuda, a gente indica para a instituição te dar um desconto, né? Não estou falando aqui a prefeitura tem que pagar a mensalidade, não, nem precisa. A prefeitura vem, conversa com a gente, diz: olha, eu quero um desconto especial para o meu funcionário, para o familiar do meu funcionário. Aquela senhorinha que serve o cafezinho lá na Câmara de Vereadores: não, mas minha neta quer estudar, venha-se embora, né? Chega para cá, a gente acolhe. Esse incentivo que a gente quer, né, dos poderes públicos, que a gente sabe que
são as autoridades responsáveis, né, pela cidade. Isso é muito importante e a gente preza muito por isso. Mostrar a importância da educação, né? Que a educação Perfeito. abre portas, né? E liberta, E liberta. né? A educação, ela liberta. A liberdade econômica vem através da educação. Porque se eu tenho educação, eu tenho uma profissão. Se eu tenho uma profissão, eu tenho liberdade econômica e eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, para ir onde eu quero, para trabalhar onde eu quero, né? Esse é o objetivo da educação. É realmente, até, por exemplo, às vezes eu sou tímido para algumas coisas, né? E ultimamente eu tenho me dedicado muito na leitura, né? E através da leitura tem me ajudado muito. Eu tenho comprado alguns livros aí, me mergulhado mesmo de cabeça na leitura e tem melhorado bastante, né, o vocabulário. Então, ou seja, educação realmente abre portas, liberta, é um caminho que ninguém perde, né? É Isso, verdade. a educação, ninguém consegue dizer, rapaz, eu vou perder alguma coisa estudando lá no Unigrande. Não tem como isso. O que você investe num livro, investe, não é gasto, né? Ele é investimento. Então, eu não preciso somente fazer uma faculdade para crescer intelectualmente, como você está falando. Comprei um livro, né? Estudei, li, né? Li esse livro. Quando você lê um livro, você abre, né? Abre mais um pouquinho a sua mente, né? Abre o seu mundo, né? Aprende palavras novas. Acho interessante. Porque, aliás, a gente vê aqui, às vezes, na região, as pessoas tendo que ter essa escolha, tomar essa decisão. Ou vai trabalhar ou vai estudar. Porque às vezes não dá para conciliar duas coisas. Mas a pessoa acaba esquecendo que a educação, né, o ensino, vai proporcionar essa liberdade para ele futuramente, né? É um caminho, né? É o caminho da liberdade. É interessante, Kelso, você falando, né? As pessoas às vezes pensam que tem que ter essa escolha. Ou eu trabalho ou eu estudo, né? Mas você, como eu, como você que está ouvindo, tá Assistindo. assistindo agora o podcast, quantos de nós não atravessamos esse desafio de trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, né? Então, assim, esse é o nosso público. Esse é que a gente quer, né? Por quê? Eu até costumo dizer, eu dou muito mais valor a quem trabalha e paga sua faculdade do que aquele aluno que não sabe o suor que é pagar uma mensalidade. Porque eu sei que aquele aluno, ele vai ter o compromisso de estudar, porque ele diz, olha, eu podia estar pegando esses R$ 150, esses R$ 200, tá tomando minha cervejinha aqui no final de semana, mas, poxa, eu estou pagando a faculdade. Então eu tenho que fazer valer aquilo. E ele passa o dia todinho ralando, suando nesse calorzinho de pinheiro para receber o salário e pagar a faculdade no final do mês. Então ele sabe o valor do suor dele. Então eu dou muito mais valor. Não estou desmerecendo os outros, mas a minha preferência é aquele aluno que trabalha o dia inteiro e ao final do dia vai com a roupa do trabalho, suado, com a cara lavada de suor, cheio de poeira, firme, estudar, passar seu tempo ali estudando, às vezes cochilando, com fome, e ir para casa e voltar para casa, para chegar em casa, tomar um banho, comer, desmaiar, para no outro dia estar no trabalho novamente. Eu acredito que esse sabe dar valor, né, ao projeto que ele tem. E também, Elias, até a felicidade no semblante de uma pessoa lá do campo, um lavrador, um pedreiro, um carpinteiro, uma pessoa de baixa renda, quando vê o seu filho fazendo uma universidade, fazendo uma faculdade, tendo essa oportunidade de se formar, chegando daqui a alguns anos com o diploma na mão, pai, eu consegui. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E antes a gente imaginava somente o filho que sai, que vai, o filho do pedreiro, né? Antes a gente imaginava assim: o filho do pedreiro sai, vai, vence e volta com diploma. Hoje, a gente cada vez mais enxerga a realidade do seguinte: vai o filho do pedreiro e o pedreiro. Vão os dois estudar. Tem inúmeros casos desse, Conheço né? vários. Que vai o pedreiro e o filho do pedreiro, né? Ele faz ali em 2 anos, 3 anos o suplemento, né, do ensino médio, conclui no maior suor e entra na faculdade com o filho. Eu também já tive essas experiências de, não, eu estou aqui. O senhor quer fazer o quê? Bom, eu quero fazer pedagogia, por exemplo. Mas eu estou aqui para quê? Para incentivar o meu filho. E às vezes se formam juntos.
Né? Então, Exatamente. isso é uma mudança radical na história. Quem imaginaria há 10 anos atrás isso acontecendo? Eu particularmente, sem demagogia nenhuma, eu particularmente fiquei muito feliz de ver a Unigrande chegando em Pinheiro. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ativo nas redes sociais, Elias, e eu sou muito conhecido em Pinheiro. Então, Sim. por exemplo, eu recebo muito pedido de emprego. No período da pandemia agora, muita gente mandava, Kelson, eu estou precisando de emprego, Kelson, me ajuda com emprego, meus filhos estão desempregados. E às vezes eu disse, gente, vamos aproveitar então esse momento da pandemia, vamos nos qualificar, por exemplo, eu fiz mais de 30 cursos online no período da pandemia. Tudo quanto foi curso que você pode imaginar, de R$ 100, R$ 50, R$ 150, Gratuito. gratuito, eu estava fazendo, porque eu estava aqui em Perfeito. casa sem fazer nada, então eu aproveitei essa oportunidade. E a Unigrande vai ter essa grande missão aqui dentro de Pinheiro, que é mudar essa realidade, entendeu? Fazer com que essas pessoas. Porque hoje tem muita gente nos melhores cargos, nos melhores empregos, que às vezes é de fora, que não é de É. Pinheiro, não é da nossa região. Então, ou seja, a gente precisa mudar isso e eu tenho certeza que vai passar muito pela Unigrande. A gente espera, né? É nossa esperança ter vindo para cá para fazer justamente essa pedagogia da colheita, do plantio. Né? Não é uma pedagogia extrativista, né? É do plantio. Chegar aqui e criar realmente essa geração de pessoas independentes economicamente. Você falou nisso, eu lembrei lá da minha região, foi o maior estrondo, assim, o governo do estado fez a maior propaganda porque ia para lá a fábrica da Jeep, né? Então foi para Goiânia, que inclusive a gente está abrindo agora uma universidade também lá na cidade de Goiânia. A Unigrande também está chegando concomitantemente com Pinheiro. Então foi o maior estrondo, uma propaganda assim, o maior boom e assim é o boom do estado, emprego, emprego, emprego. Aí 2.000 empregos no estado, as melhores vagas vieram de onde? De fora. Tinha emprego? Tinha. Terceirizado pra gente, precarizado, mão de obra braçal. Ajudou, ajudou. Transformou, transformou. Porém, a estrutura, né? A estrutura educacional não suportou a fábrica, né? A gente chegou lá agora, com os 3 cursos de saúde, chegamos na cidade de Goiânia, né? Estamos lá tentando forçar e transformar isso, né? Transformar isso, dizer assim, opa, peraí, se o empresariado, se a classe empresarial, se a indústria olhou para cá, por que a educação não pode olhar? Né? Exatamente. Uma vez eu até disse, né? Eu fazia um programa de TV, né? Eu apresentava o Balanço Geral aqui na cidade, né? Na Record. Aí eu já disse, lá na minha empolgação, eu disse, rapaz, se a gente for pegar aí os gerentes, né? Os melhores empregos só da Rua Grande de Pinheiro, do centro da cidade de Pinheiro, ninguém é de Pinheiro, ninguém é da Baixada, veio tudo de fora. Por quê? Porque as pessoas não querem se qualificar. E aí muita gente mandou mensagem criticando e outros também elogiando. Realmente, Kelso, parabéns pela tua coragem de falar isso. O povo de Pinheiro às vezes é um povo acomodado, isso, aquilo. E eu sempre venho batendo nessa tecla, né, na questão da educação, para a gente largar esse toma lá da cá. Né? Às vezes as pessoas, porque é amigo de um vereador, amigo de um político, aí consegue um emprego, já o outro que é qualificado não consegue um emprego. Então eu acho que a universidade, né, a educação em geral, A educação em geral. ela pode libertar, né? Ela pode fazer com que a gente tenha mais facilidade, vamos dizer assim, nesse caminho. Não é garantia, né? Não é garantia, mas com certeza fica muito mais fácil, né, Elias? É uma autonomia, né, Kelson? Então, uma coisa é eu ter que ser amigo de um vereador para conseguir um emprego. Outra coisa é ser um fisioterapeuta e dizer, eu tenho currículo Tem currículo, tem para trabalhar. qualificação, né? Eu tenho qualificação. Ah, tá precisando? Tô. Ótimo. Não tá precisando? Ok. Eu posso chegar no meu currículo em outro lugar e concorrer à mesma vaga. Né? Então, essa liberdade que a gente procura, né? A gente procura plantar aqui, né? Nas pessoas daqui. E também, não somente de Pinheiro, mas... Olha, tu poderia já dar algum exemplo, assim, na prática, muito parecido com a nossa região, que já foi implantada a Unigrande e conseguiu mudar alguma coisa? Já é perceptível a mudança em algum estado aí, em outro não? Excelente, excelente. Por exemplo, Serra Talhada. Serra Talhada é uma cidade do interior de Pernambuco, né? Sertão do Pajeú, Alto Sertão do Pajeú. Nós chegamos lá há cerca de 4 anos, mais ou menos, né? Uma universidade também do grupo chegou lá. E para você ter ideia, na cidade chegamos com enfermagem, com pedagogia, administração, outros cursos, educação física.
Na cidade não tinha professor daquelas disciplinas suficiente para ministrar aula para a gente. Mas por quê? Porque nunca teve faculdade ali tão acessível. Tem uma autarquia municipal que forma profissionais, só que a maioria dos profissionais se formam, vão trabalhar ali nas cidades da região, ou então trabalham ali, já têm seus empregos consolidados, e às vezes não tinha tempo de lecionar. Então foi bem mais difícil para a gente contratar professor naquela época, há 4 anos atrás. Hoje os egressos estão dando aula conosco. Então vejam, nós formamos uma geração de enfermeiros, nós formamos uma geração de bacharéis em educação física que estão no mercado e estão voltando para a universidade para dar aula. Então veja, o ciclo foi mudado de uma região. Né? O ciclo foi mudado. Né? Isso em 4 anos. Isso em 4 anos. O nosso ciclo é como se fosse um ciclo de uva, né? São 4 anos. Então a gente planta, né? A gente colhe, a gente planta, a gente colhe e o resultado vai vindo. A partir da primeira colheita ele vai vindo. A cada 6 meses ele vai vindo. Então ele vai mudando o cenário da região. Vários secretários de saúde da região que... A indicação, né? Isso. Ah, não, porque a indicação, amigo do prefeito, tal. Uns abriram o olho e disseram, opa, peraí, eu vou fazer a administração, o outro eu vou fazer a enfermagem. E 4 anos após estavam lá, novamente, renovando o seu mandato na secretaria, formado com diploma na mão. Exatamente. Por conta da atuação do grupo educacional. Então, quanto mais é remoto, quanto mais é distante, quanto mais é interiorano, mais dá prazer, mais dá gosto de chegar com a faculdade e dizer assim, eu vou transformar a situação daqui. Até porque vocês carregam essa grande responsabilidade dessa imagem que vocês têm no estado do Ceará, né? Isso, verdade. Então o povo quer aquela história, quer copiar o que é bom, né? Quer copiar o que se é lá bom. Tá dando certo, tem que dar certo Tem aqui. que dar certo aqui. É isso, né? É muito prático, é algo que vem, é uma receita com uma resposta muito rápida. Né? Quando a gente forma, quando a gente transforma a vida das pessoas. Né? Então hoje a gente vai, por exemplo, no hospital e encontra professor, né? Gente que há 4 anos, 5 anos atrás eu estava chamando para estudar com a gente e hoje está lá, trabalhando. Na ponta, trabalhando, né? E transformando aquela situação. Qual é a questão da média, da expectativa de vocês de alunos para cá, para Pinheiro? Perfeito. Nós chegamos aqui em Pinheiro em dezembro, né? Em dezembro de 2022, chegamos já no período que realmente estava ali corrido, final do ano, as pessoas pensam muito em festa de Natal, tal. Mas a gente estava na rua, né? O Luan, que é o coordenador daqui de Pinheiro, excelente coordenador, que está aí na batalha. O Luan não vai mais poder ir embora. Não, o Luan, o Luan vai ser conhecido que eu já em Pinheiro aí. O Luan vai ser o coordenador regional da Baixada. Então, assim, a nossa perspectiva, né, primeira de chegada é de formar pelo menos uma turma de cada curso. Isso, pelo menos uma turma. As turmas já estão formadas, né? Vamos começar dia 20 de março, nós já vamos começar as aulas com as turmas formadas. E aí a gente vai ter até dia 20 de março para preencher essas vagas, as últimas, né? E começar com uma turma. No meio do ano a gente vai e consolida, né? E aí a tendência é essa. Começar com uma turma em cada, cerca de 150, 200 alunos para a gente iniciar, dar o pontapé inicial na faculdade aqui em Pinheiro. Dá para o senhor nos dizer, desculpa. Você, rapaz, eu tô tão velho assim. Dá para dizer, por exemplo, como é que está a questão da região aí? Eu não sei se dá para falar isso. Acho que o Luan poderia falar com mais propriedade. A questão, por exemplo, de quais das cidades está tendo mais aceitação ou não? Tá muito regional? Veja, o Maranhão tem dado respostas muito boas. Nós abrimos 25 cidades, né, simultaneamente. Nós abrimos 25 cidades e o Maranhão está com as melhores cidades. Opa. Por exemplo, Grajaú está dando show de matrícula, Pinheiro está dando show de matrícula, Santo Inês está dando show de matrícula, Chapadinha nem se fala. Né? Maranhão realmente partiu na frente. O Maranhão está dando show em matrículas. Abrimos também no norte, em Parintins, novo repartimento. Abrimos também no nordeste, algumas também em Pernambuco, na Bahia. Né? Mas realmente Maranhão vem superando nossas expectativas. Né? Isso já é um início, já é um começo muito bom. O povo do Maranhão ele é esperto, ele é inteligente, ele quer mudar
a realidade. Aqui eu costumo dizer que nós somos um estado rico, mas ao mesmo tempo um estado pobre. Mas nós temos muitas riquezas naturais, né? Não sei se você Sim. já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, algumas regiões aqui do nosso estado, que é muito rica. Você, em off aqui, né, antes da gravação, a gente citou Alcântara, que tem a base de Alcântara, do Sim. lançamento do foguete, que é reconhecido mundialmente, né? Vários países queriam muito ter aquela base de É verdade. Alcântara. O Elias, as aulas vão ser de segunda a sexta, né? De segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira. Isso. O nosso modelo, ele À noite. à noite. O nosso modelo é fabricado, né? Ele é pensado justamente para aquele aluno que trabalha e quer estudar. É aquele aluno que eu dou valor, que eu falei, né? Exatamente. É aquele aluno que eu dou valor, que eu digo o seguinte, ele vai pagar pouco, mas ele vai ter a oportunidade de estudar. Ele vai passar o dia suando, trabalhando, mas à noite ele vai estar lá, ter a oportunidade de encontrar o professor em sala de aula, estudar suas disciplinas, tirar suas dúvidas, encontrar os colegas e ir para casa, né? Então as aulas são de segunda a quinta-feira, né? 1 hora de aula com o professor em sala de aula. Nós prezamos isso, a presença do professor em sala de aula, a presença das práticas, né? Temos laboratórios. Eu já né? ia perguntar sobre isso. Isso, o curso de saúde, né? O curso de saúde ele precisa ter laboratório, ele precisa ter prática, ele precisa ter vivência, né? Então nós temos laboratórios, nós temos professores ali todos os dias. Então o aluno ele vai para a faculdade de segunda a quinta-feira, né? Presencialmente assistir essas aulas, né? E aí na sexta-feira ele vai ter um tempo livre para tomar uma cervejinha. Não, tô brincando. Ele vai ter um tempo livre para pagar algumas disciplinas em EAD, que ele também tem, né? Nosso modelo ele possibilita esse misto de presencial e EAD. Na verdade, eu acho que agora já é até lei, não é isso? Todo curso tem que ter É. os 20% que é a distância, não é isso? Hoje Explica pra eu gente. não sei dizer a você se é uma lei, mas é uma tendência. Tendência, né? Hoje ninguém aguenta mais ficar na faculdade de 7 da noite às 10. Hoje, isso aí, aliás, hoje não, eu terminei a faculdade em 2011. 9h30, ninguém aguentava mais olhar para a cara do professor. Né? E eu fiz o modelo tradicional, de 7 às 10. Mas 9 horas a gente já começava a se beliscar na cadeira, pegava uma pipoca, já chiava. Professor, a chamada. Ninguém aguenta, ninguém tem paciência de ficar 3 horas escutando, né, aquilo. Né, o professor em sala de aula. É importantíssimo, mas a gente tem que dar tudo em excesso, né, pode ser veneno. Né? Então, assim, nós estudamos esse modelo educacional que a gente sabe que em 1 hora ele consegue captar a mensagem do professor do dia, ele consegue descansar a mente. Já pensou você passar o dia todo verdade. em pé, trabalhando, cansado, chegar dentro de uma sala de aula, apagar as luzes, ligar um data show, só falta uma fraldinha e um travesseiro, né? E até porque, como você já falou várias vezes, né? Tem muitos alunos que é aquele que vai trabalhar o dia todo e estudar à noite. Isso. A gente pensou nesse modelo para esse aluno. Nós pensamos nesse modelo para esse aluno. Ele vai ter o conteúdo dele, ele vai ter o que é necessário para o aprendizado dele integralmente. Porém, pensado dentro do modelo que ele suporta, dentro do modelo que ele absorve o conhecimento, né? Sem cansá-lo, né? Sem uma geração que fala muito de saúde mental tem que pensar nisso, né? Exatamente. Então ele tem que estar preparado mentalmente. Então o nosso aluno ele vai ter essa possibilidade de ir para a faculdade, assistir sua aula, tomar seu banho, jantar, pegar o seu material também online que vai estar lá gratuito, Exato. né? E ter um apoio de apostilas, ler, estudar e concluir sua faculdade sem morrer. Muito É isso que a gente quer. E com um ensino integral do que é necessário. Beleza, eu queria focar mais uma vez na questão da estrutura, né? A população de Pinheiro, a Certo. população da Baixada Maranhense vai ter à sua disposição toda a estrutura realmente que a Unigrande pode oferecer para a região, né? Perfeito. Quando nós escolhemos vir para Pinheiro, né, escolhemos os cursos na modalidade presencial, três cursos da área de saúde, né, que necessitam dessa estrutura para o funcionamento, para o bom funcionamento. Por exemplo, o curso de fisioterapia, o curso de educação física e o de farmácia, ele precisa de laboratórios. Né? Por exemplo, a educação física ele precisa de laboratórios de anatomia, né? Precisa de aula prática, quadra de vôlei, piscina, pista atlética, né, para essas práticas. Fisioterapia, laboratórios de cinesiologia, né, de outras práticas próprias da fisioterapia. Farmácia, né, laboratórios de microbiologia,
né, de outros microscópios e etc e tal. Então, toda essa estrutura nós vamos fornecer para os nossos alunos, né, no tempo devido, obviamente, né? Primeiro período não se usa isso, é mais teórico, né? Mas a partir do segundo período já tem aula prática à vontade, né? Principalmente de anatomia, né? Que são essas primeiras introdutórias. Ô Elias, e a gente pode também, como é que está a questão da inscrição, da pós, ainda tem tempo, as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, tiveram interesse, como é que está ainda essa questão do cronograma ainda da universidade? Excelente. Nós estamos previstos, né, para começar dia 20 de março, a nossa primeira turma aqui em Pinheiro, nossas primeiras turmas, né? Então, até o dia 15 de março, nós vamos estar com as inscrições do processo seletivo abertas, né? Então você pode entrar em contato com o telefone, com o WhatsApp da nossa instituição, né? Vai lá, entre em contato conosco, a inscrição é gratuita, não paga nada, né? E aí você faz o processo seletivo passando e aí a gente faz o processo de matrícula, né? Dá tempo das pessoas ainda virem estudarem conosco, né? Hoje nós estamos com esses 3 cursos presenciais. Os valores, pessoal, os valores são super, mas super acessíveis. As últimas vagas agora, nós temos uma parceria com os programas de bolsa Amigo Edu e Educa Mais Brasil, que são programas que dão descontos aos nossos alunos, né? Então eles ofertam esses descontos e aí a gente nessa parceria. Programas esses que boa parte às vezes não tem nem conhecimento. Pois é verdade, né? Se você vai pesquisar, né, um programa de bolsa, ele vai lhe dar infinitas possibilidades. E nós estamos dentro dessas possibilidades aqui em Pinheiro, né? Por exemplo, o programa de bolsa Educa Mais Brasil, ele está ofertando desconto de 50% e 60% nas mensalidades. Detalhe, todas as nossas mensalidades elas são fixas do início ao fim do curso. É uma política financeira nossa, né? Uma política financeira do nosso grupo. A gente não surpreender o nosso aluno. A gente fazer com que ele consiga fazer um planejamento financeiro, se organizar. Tudo aumenta. Tudo aumenta. Essa garrafa de água hoje foi R$1. Daqui a 3 anos ela vai ser no mínimo R$1,70. Né? Nós, em contrato, nós garantimos que a mensalidade que você paga no primeiro período ela é fixa até o último período. Então, se sua faculdade tem 5 anos, no primeiro e no 10º vai ser a mesma. Isso não é enrolação, isso está no contrato. Né? A gente não aumenta a mensalidade, porque a gente possibilita o nosso aluno fazer uma programação financeira. Isso é uma política financeira da nossa empresa. Né? Além de dar oportunidade, a gente também tranquiliza o bolso do nosso aluno. Muito bem, Elias, a gente já está caminhando aí para o finalzinho do bate-papo, né? Muito legal. Muito legal, bastante prazeroso e bastante rico, né, de conhecimento, de oportunidades. Mas eu queria que você reforçasse mais um pouquinho aí essa questão, por exemplo, principalmente para quem está em outros municípios. Como é que faz? Tem que ir presencialmente para fazer sua inscrição? Pode fazer tudo pela internet, tudo online? Explica para a gente, por favor. O presencial sempre a gente tem que prezar, né? Que é a questão do cara a cara. A gente Isso. só consegue passar confiança pelas pessoas olhando nos olhos, né, Kelson? Mas se você não pode vir, se você está em outro município, não tenho tempo de passar lá na secretaria da faculdade, não tem problema. Entre em contato com a gente no nosso WhatsApp. A gente vai dar todas as informações. Pode ligar, né? A gente também vai dar todas as informações. Pode acompanhar lá no Instagram, @Unigrande Pinheiro, isso, né? @Unigrande Pinheiro. Você pode acompanhar cada passo que nós estamos dando, né, aqui nesse início em Pinheiro. Né? Temos o César, que é o nosso auxiliar, pessoa bastante conhecida também na cidade, né? É muito conhecida, muito bem movimentada, né? O Luan também, que é o coordenador que já chegou também do Ceará, mas chegou aqui fazendo vez e voz na cidade. Nós temos cara, nós temos nome, nós temos rosto. Né? A Unigrande ela veio para a cidade, mas não é um fantasma. Né? A Unigrande ela tem nome, ela tem cara, ela tem rosto, você consegue olhar no olho das pessoas que são responsáveis pela Unigrande. Se quiser, pode até pesquisar, vai encontrar a história da Unigrande, está aí mais de 20 anos já no mercado, né? Isso é 115 municípios, né, no Brasil inteiro, ou seja, é algo que vem para somar, que vem para ajudar o município de Pinheiro e a região da Baixada. É isso que a gente quer, Kelson, é isso que a gente quer somar, a gente quer ajudar nessa política de plantio. Nós não somos uma empresa que veio extrair nada de Pinheiro, nós viemos plantar e oferecer uma oportunidade, oferecer uma oportunidade às pessoas em busca da sua liberdade financeira, da sua liberdade como pessoa.
Muito bem, então tá aí, gente. A gente bateu um papo muito especial com Elias Serafim, né? É assim, né? Isso, Elias Serafim. Muito bem, coordenador de expansão aí da Universidade Unigrande, do Centro Universitário Unigrande. Elias, fica aí as suas considerações finais, ou acrescentar alguma coisa que não foi questionado, que não foi perguntado, fique à vontade, até para reforçar também aí as oportunidades que ainda estão à disposição. Agradeço de todo o coração, né, toda essa oportunidade de estar aqui no município de Pinheiro, na Baixada Maranhense. É a primeira vez que eu venho, né, a São Luís e a Pinheiro, né, fiquei realmente... Já comeu uma piabinha frita? Não, ainda não, quero comer, viu? Nesse tempo de quaresma a gente não tá comendo carne, então é bom, né, comer uma piabinha frita, um peixinho. É o peixe tradicional de Pinheiro. Excelente, já vou procurar. Então veja, pra gente é uma alegria estar aqui, né, nós somos uma empresa séria, 22 anos, pode pesquisar nossa história. Nós estamos aqui para ofertar essa oportunidade, ofertar fazer esse papel social, né? O papel social de mudança da vida das pessoas, né? As pessoas que escolham uma profissão e queiram ser grande. Eu quero agradecer também a presença do Luan, a presença do Newton Filho, que é nosso diretor também do grupo, né, está aqui conosco. Para a gente é uma alegria, né, estar aqui em Pinheiro para fazer todo esse trabalho, né, de início. E agradecer o seu podcast. Vou acompanhar de lá da minha cidade, viu? Feliz. Pode ter certeza que eu vou acompanhar toda semana o podcast. Muito obrigado. Que adorei aqui, parabéns pela estrutura, uma estrutura excelente, profissional, algo profissional, bonito, né? Poucas vezes eu vi isso, viu? No ramo de podcast, né? Nesse nicho. Então você está de parabéns pelo programa. E eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, um abraço a todos de Pinheiro. É sempre uma satisfação estar no Maranhão e ofertar uma oportunidade. Muito bem, então tá aí, gente. Esse é o nosso podcast. A gente conversou, esse bate-papo maravilhoso. Fiquei muito feliz, foi uma oportunidade maravilhosa, né, de estar trazendo conhecimento, estar trazendo esclarecimento da chegada da Unigrande no município de Pinheiro e também em vários outros municípios aqui no estado do Maranhão, tá certo? E a gente continua pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha. Afinal de contas, podcast, o seu podcast.